Pai do Senhor, meus irmãos, sejam bem-vindos ao nosso devocional. Hoje é dia 28 de maio, terça-feira. Deus te abençoe nesse dia. Estamos lendo aqui Jó 28, 23. Deus conhece o caminho, só Ele sabe onde habita a sabedoria. Isso aqui é uma resposta de qual pergunta? Está aqui no texto. Eu estou com a Bíblia aberta, no capítulo 28 de Jó. A pergunta é feita no verso 12. Contudo, se poderá encontrar a sabedoria? Onde habita o entendimento? Antes de Jó, porque são palavras de Jó, antes dele formular essa pergunta, ele vem desde o capítulo 27 falando uma série de riquezas e de como a terra está cheia da sabedoria de Deus enfim, uma série de detalhes. Também ele deixa claro de como o ser humano avança nesse conhecimento destas sabedorias impregnadas, feição, né? Não de Deus no sentido panteísta, mas feições da sabedoria multiforme de Deus. Então, quando a gente olha para a natureza e os seus segredos, que à medida que a ciência avança, esses segredos vão diminuindo, né? Da época do Jó para cá, muita coisa foi descoberta, mas ele está falando de pontos de vista. Por exemplo, quando eu ia dizer brinca, mas não é brinca, ele coloca, por exemplo, uma ave de rapina, né, que enxerga muito bem, o falcão que enxerga muito bem. O falcão, a ave de rapina, tanto pela visão como pelo olfato, né? Eles, eles veem o que eles precisam, a sua alimentação de longe, né? Mas ele está dizendo que para a ave de rapina, eles não podem vislumbrar, por exemplo, as coisas que estão escondidas debaixo da terra. Então ele cita Minas, a questão da mineração, a pedras preciosas, ouro e tudo mais. Então ele está dizendo para nós que tem coisa que existe, mas que está escondida à vista de outros, né? Então ele está dizendo, por exemplo, aqui que os animais altivos jamais pisaram, que nenhum leão caminhou por ali, né? E, e ele faz essas colocações, né? Ah, mas fala do avanço do ser humano, por exemplo, quando faz túnel na rocha, né? Talvez isso fosse algo que a gente pensa, né? Que era impossível nessa época da história, mas ele já revela aqui que essa, entre aspas, tecnologia já existia. Faz túnel através das rochas e quando faz, está falando da mineração, quando faz esses túneis é, es- descobrem tesouros, pepitas disso e daquilo, enfim. Ah, e aí, enfim, é um lugar muito escuro, túnel, estamos falando de lugar de minhas palavras estão faltando. Lugar de investigação, né? Um lugar que não é o nosso próprio, que não é o nosso habitat. Ele está dizendo aqui que é um lugar sem luz, um lugar escondido. Então, ele vem discursando estas coisas, é uma maneira muito poética de se escrever. Ele faz a pergunta: assim como as riquezas da terra estão escondidas debaixo dela, as aves não podem chegar, o homem, para ter contato com isso, precisa fazer túnel.
precisa enfrentar essa questão da escuridão, precisa dar um jeito nisso. Por quê? Porque está tudo escondido. Então ele compara as riquezas da terra, e aí ele fala de diferentes tipos de ouro. Isso aqui é um pouco mais lá para frente: ouro puro de Ofir, precioso ônix, safira, ouro, cristal. Então ele fala destas coisas comparando com a sabedoria. O que eu falei até agora? Que Jó está dizendo que a sabedoria é comparada a riquezas escondidas, ao ouro, e estas coisas não estão assim à amostra. Tanto que quem passa por cima, ele falou das aves, falou também do leão, que não pisa nessas coisas, passa por cima da terra, e a ave voa lá em cima, mas não enxerga o minério escondido na terra. O homem precisa cavar, precisa fazer túnel para achar essas riquezas. Já começa a dizer para nós que a verdadeira sabedoria não é algo que está à vista, à amostra. Não é algo que a gente tem contato naturalmente, facilmente, porque precisa ser cavado. E entenda isso entre aspas. Eu acho bonito. Eu sei que o texto não está falando disso, mas é uma colocação que eu faço. Eles fazem túneis através das rochas, né? A sabedoria também está escondida numa rocha, mas falemos disso mais adiante. Então ele coloca essa pergunta: onde é que está escondida? A sabedoria que tem esse valor que excede ouro, cristal, etc. Onde é que está? Aí ele fala declaradamente no verso 13: o ser humano não é capaz de perceber o valor do saber. Afinal, a sabedoria não se encontra na terra dos viventes. É como eu falei, não está na superfície, não está à tona, né? E aí é como se ele fizesse uma brincadeira com tudo que existe. Ele pergunta para o abismo. E o abismo aqui é o oceano na sua profundidade. Então, o oceano lá muito profundo, quilômetros abaixo. Se perguntar para ele, ele vai dizer: não está nas minhas entranhas. De que estamos falando? Da sabedoria. E o mar, como é esse, mais perto da praia que conhecemos, ele vai dizer: em meu interior também não se encontra, né? Aí ele diz: o saber não pode ser comprado, então não pode ser comercializado. Ninguém paga por ele. A profundidade diz: não está aqui, não é algo que seja mercadoria de comerciantes, portanto não pode ser adquirido, né? Não dá, pensando ainda em comerciante, para fazer troca, não dá para obter a sabedoria em troca de alguma coisa. O preço é muito maior do que as coisas que conhecemos de valor, o preço da sabedoria, o valor do saber, né? É muito maior do que as coisas que a gente conhece, né? Não pode, portanto, ser comparada a nenhum tipo de ouro, nem o ouro mais puro, né? E aí ele pergunta de novo, ao verso 20: de onde vem então a sabedoria? Onde habita o entendimento? Ele torna a perguntar. Aí ele diz: em verdade está encoberto aos olhos do ser vivo, oculta inclusive das aves. Então ele está fechando aquele raciocínio que ele fez lá atrás. E ele diz: o aniquilamento e a morte proclamam: eis que os ouvidos chegaram apenas os rumores do que vem a ser a sabedoria. Ele está dizendo que ninguém sabe, que não está em lugar nenhum. E aí, por fim, ele responde no verso 23. Deus conhece o caminho. De que caminho estamos falando? O caminho da sabedoria. Só ele sabe onde habita a sabedoria, verso 24. Pois Deus contempla os confins da terra
e observa tudo que existe debaixo dos céus. Então, Deus conhece o caminho. Que caminho é esse? Eu falei que é também cavar uma rocha, né? Ou ter acesso a uma rocha. O verso 27 diz assim, o verso 28. Então asseverou o ser humano. Esse asseverou o ser humano é a mensagem de Provérbios, de Jó, dos Salmos, de Tiago, apóstolo. É a sabedoria que está na Bíblia. Qual? No amor respeitoso ao Senhor está a sabedoria, e evitar o mal é ter entendimento. O que é sabedoria? A luz, não é ser sabichão, não é decorar, como se dizia antigamente. Ah, como ele é inteligente, decorou a tabuada, né? Não, não é isso. Não é decorar coisas, não é ter as informações de forma tão rápida como elas nos vêm nos dias de hoje. Não é sagacidade, não é capacidade de adaptação, não é inteligência que vem da filosofia, da cultura, da arte, dos livros. Ele está dizendo que sabedoria que está escondida não é natural ao homem, não se compra, não se acha fácil, está escondida. Onde está essa sabedoria? O que é essa sabedoria, senão o temor do Senhor? Temor não é medo, temor é amor respeitoso ao Senhor. Tenho falado muitas vezes que temor é aquilo que a gente faz por amor respeitoso, mas também aquilo que a gente deixa de fazer pelo mesmo amor respeitoso. Faz porque é um alvo elevado, a gente tem que se mirar naquilo que é mais alto do que nós. E deixa de fazer quando aquele padrão exige de nós uma melhor conduta, né? Então, evitar o mal é ter entendimento. Temor do Senhor é ter sabedoria. Então, quando diz Deus conhece o caminho, na minha Bíblia está esse caminho com o C maiúsculo. Isso é uma interpretação, obviamente, mas eu acho que quem escreveu dessa maneira já faz uma referência a Jesus Cristo. Assim como eu fiz a referência que o ser humano faz túnel através das rochas. Na verdade, o que eu estou falando não é muito correto, porque o Salmo diz que essa rocha é inexpugnável. Então, corrigindo aqui o que eu falei, não é o ser humano que cava, porque o ser humano não pode subir nessa rocha. Uma rocha inexpugnável é como um rochedo à beira-mar, meio tipo liso e alto, que a pessoa não tem como subir. É tarefa impossível. Alguém precisa lançar uma corda, alguma coisa para fazer com que a pessoa suba nessa rocha. O Evangelho tem feito isso. Jesus Cristo é essa rocha. Jesus Cristo é a sabedoria, Jesus Cristo é o caminho. Mas é inexpugnável, ou seja, a gente não consegue ir sozinho. Então, na verdade, a gente não cava, mas a gente é elevado a essa rocha. E é interessante pensar, já que falamos de rocha, que quando alguns se deparam com Jesus, se escandalizam nele. Os judeus da época de Jesus se escandalizaram, né? Então, não entenderam. Então, Jesus passou a ser uma rocha, uma pedra de escândalo, de confusão para eles, de tropeço para eles. Mas para quem confia no Senhor, Jesus é rocha eternal, é segurança. Quem está na rocha não sofre abalos, né? Ou pode até ter problemas na vida, mas está seguro em Jesus Cristo. Deus te abençoe a pensar em Jesus como a sabedoria,
como o Deus encarnado a quem a gente deve temer e pensar no Pai de nosso Senhor Jesus Cristo como aquele em quem a gente tem que temer também com amor respeitoso a este Senhor. Deus te abençoe. Essa sabedoria não se vende. Isso é obra do Espírito Santo. Essa sabedoria não está aí. É como as, as pedras preciosas e tudo mais está escondido, né? Precisa realmente ter luz que nos faça adentrar num túnel, né? Para achar, porque não é uma tarefa fácil. É a tarefa que coube a Jesus descer do céu para nos trazer esse padrão e esse exemplo de obediência e de temor. Que Deus te abençoe. Vamos orar. Pai, obrigado pela tua palavra, nos ajuda, nos auxilia, abre a nossa mente, pois é de Jesus que precisamos, e dá-nos sabedoria, dá-nos o teu temor, é o que oramos no nome de Jesus. Amém.